Muito boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Silvio Leite. Deus me colocou no coração de abrir este canal aqui para falar, alcançar vidas, para falar da salvação, para falar do reino de Deus. Nós só temos que agradecer a Deus por esta oportunidade. Temos que agradecer a Deus pela vida, pelo fôlego de vida, não é, meus irmãos? E eu quero começar o meu trabalho aqui com os irmãos, pregando a palavra de Deus. Eu já quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias. Quem tem Bíblia, abra aí em Lucas, capítulo 1, versículo 37, que está escrito na palavra: porque para Deus nada é impossível. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado pela vida dos irmãos. Eu quero, com grande alegria que Deus colocou esta missão no meu coração, e eu quero externar minha alegria, né? A palavra de Deus, ela diz aqui para nós que nada é impossível. Haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o Criador de tudo, Deus, que no princípio criou os céus e a terra era vazia e sem forma, e ele disse: haja luz, e houve a luz. Ele disse: haja firmamento, e houve o firmamento. Ele chamou o firmamento de céus, e ele falou: separe-se as águas em cima do firmamento e debaixo do firmamento. E essas águas que ficaram debaixo do firmamento, ele fez juntar a porção seca, que chamou de terra, e a água ele chamou de mares. E fez tudo através da sua palavra. É pela palavra do Senhor que tudo é criado. As coisas, elas são feitas, não é do que nós estamos vendo aparentemente, mas é pelo poder da palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir o pensamento e a intenção do coração. A palavra de Deus também está escrito lá em Provérbios 35. Ela é puro escudo para os que confiam nele. Meus irmãos, minhas irmãs, esta palavra aqui que Deus colocou no meu coração, para o coração dos irmãos, é uma palavra que eu creio, eu não sei como é que os irmãos chegaram até aqui, né, nesse vídeo, mas eu creio que foi direcionado por Deus. Eu não sei como é que está a situação do irmão, qual é a sua causa, se é uma causa familiar, se é uma causa financeira, se é uma causa espiritual, ou se é algum problema na família, algum filho, algum problema de alcoolismo. Eu não sei qual é o problema, mas Deus sabe. Se Deus direcionou o irmão ou a irmã aqui para este vídeo, é porque Deus tem uma palavra para poder falar com o irmão ou com a irmã. A palavra de Deus diz aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 37, de que para Deus nada é impossível. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Eu quero profetizar. Não importa o problema, não importa a dor, não importa as dificuldades, não importa o gigante, não importa as barreiras, não importa as muralhas. Para Deus nada é impossível, meus irmãos. A palavra de Deus vai dizer que existiu na época do rei Herodes, o Grande, um sacerdote chamado Zacarias, casado com a senhora chamada Isabel. A Bíblia diz que eles eram ambos já avançados em idade, e que a Isabel, ela era estéril.
Além de ser avançados em idade, a Isabel ainda tinha uma complicação que ela era estéril. Ou seja, o sonho deles era ter filhos. Ou seja, havia uma impossibilidade na vida deles. Não é verdade? Mas a palavra de Deus vai dizer que esse homem era um sacerdote. E a esposa dele era da linhagem sacerdotal. A Bíblia diz que naquela época existiam 24 turmas de sacerdotes ou famílias de sacerdotes e que prestava o culto a Deus ali através do incenso e sempre ficava ali uma semana, cada turma ficava uma semana fazendo oferecendo o incenso a Deus. E coube nessa semana, a primeira semana, que Zacarias foi fazer o sacrifício a Deus no sacerdócio, né? No templo, perdão. E aí lá a palavra de Deus vai dizer que ele estava oferecendo o sacrifício ao Senhor, quando o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, o anjo de boas novas, apareceu para ele ali à direita do templo, à direita do altar, e disse para ele: Zacarias, a tua oração foi ouvida. E ele ficou assustado ali e duvidou um pouco, porque apesar de ele estar orando por esta causa, aí o que aconteceu? Ele duvidou, ele disse: como é que vai acontecer isso se eu já sou avançado em idade, a minha esposa também, como é que se daria isso? O anjo disse para ele: como não creste nas palavras do Senhor, ficarás mudo até que se aconteça o cumprimento da palavra. A palavra de Deus vai dizer que na mesma hora Zacarias ficou mudo. E ele ali ficou ali cumprindo, né, o sacerdócio dele ali daquela semana, e o povo já estava lá fora do templo esperando ele aparecer, e ficou imaginando que talvez tivesse tido uma visão, porque ele estava demorando muito de aparecer, né? A palavra de Deus vai dizer que quando terminou o sacerdócio dele, ele saiu, ou seja, depois de uma semana ele saiu e foi até a casa dele. Chegando lá, né, a Isabel, sua esposa, concebeu, porque para Deus nada é impossível. A palavra de Deus vai dizer que Isabel, ela se ocultou, ou seja, ela afastou de todo mundo ali durante 5 meses, e quando deu no 6º mês, o anjo Gabriel vai agora a uma cidade de Nazaré, vai visitar uma jovem virgem de nome Maria. Maria era noiva de José. E quando o anjo aparece para Maria, ele diz: salve agraciada, bendito és tu entre as mulheres. E ela ficou turbada com aquela saudação do anjo. E ela ficou assim sem entender. E ele disse para ela: não temas, Maria, porque achaste graça. Você foi agraciada, achaste graça diante de Deus. E você terá um filho, conceberá um filho, e porás o nome nele de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Ela também ficou assim: como é que vai acontecer isso? Se eu não conheço varão? Ela era noiva de José. E o anjo disse para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te envolverá. E ela creu na mesma hora. E imagine, meus irmãos, porque naquela época, ela que era uma jovem, virgem, e tinha um noivo. Já imaginou ela aparecer grávida? Ela seria apedrejada naquela época, né? Porque a lei de Moisés dizia isso, né? Que era chamado um adultério, vamos dizer assim, né? Ou então ela engravidou, ela não era casada, ela era noiva, né? Então, mas ela creu, né? Ela não sabia como é que ia acontecer isso, ela não sabia a consequência, e depois o que José ia pensar, mas ela creu e ela disse que se cumpra a tua palavra.
na minha vida. O que eu quero dizer com esta palavra, meus irmãos, minhas irmãs, é que não importa a dificuldade, como eu falei aqui no início do vídeo, não importa a situação que você se encontra hoje, se é uma situação espiritual, uma depressão, uma ansiedade, síndrome do pânico, ou é uma situação familiar, conjugal, não importa. Se você está passando por uma prova, eu quero te dizer nesta manhã, eu quero te dizer neste dia, que tudo, como está escrito lá em Romanos 8:28, em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então não temas que o Senhor é contigo, não te assombres, Ele é o teu Deus. A seu tempo, tudo vai se cumprir. Se o Senhor falou alguma palavra para você, se Ele disse que vai acontecer, creia tão somente. Tudo tem um tempo determinado para acontecer na minha e na sua vida. Há um tempo determinado para todas as coisas, como está escrito lá em Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. Não existe impossibilidade. Deus fez uma promessa para Abraão, o pai da fé. Ele tinha 75 anos de idade. Ele disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da terra do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ele saiu sem saber para onde ir, ele saiu do seu conforto, do seu lar, e ele saiu porque ele creu no Senhor. E Deus fez uma promessa para ele, que ele seria pai de nações, que a descendência dele seria como a areia do mar, como as estrelas do céu. E a esposa de Abraão também, ela tinha a impossibilidade, ela também era estéril. Abraão, ele creu na promessa. Abraão, ele teve que esperar 25 anos para o cumprimento desta promessa. A Bíblia diz que, lá em Gênesis capítulo 18, quando o anjo apareceu para ele ali, falando desta promessa, já tinha se passado muito tempo, a Bíblia diz que ele até riu, porque como já tinha se passado muito tempo, e ele estava esperando essa promessa, a Bíblia diz que ele riu em Gênesis capítulo 17. Em Gênesis capítulo 18, a Bíblia diz que ele aparece novamente, ali o anjo do Senhor aparece, falando a mesma promessa depois para Abraão, e a Bíblia diz também que Sara, que estava na porta da tenda, da congregação, também riu, porque já havia muito tempo, já estava, ali Abraão já com quase 100 anos, Sara com quase 90, então eles riram, mas ao mesmo tempo não deixaram de crer na promessa. Porque eu quero te dizer que não importa o tempo que o Senhor falou com o irmão, com a irmã, sobre a promessa que Ele tem na sua vida. Então somente creia e persevera. Porque quando a gente persevera, quando a gente para, quando você dá credibilidade às vozes contrárias, porque toda voz que vem contrária dizendo que você não vai conseguir, que as coisas não vão acontecer, essas vozes ela não vêm do Senhor, ela vem do inimigo. Então o inimigo ele vai usar as pessoas que estão próximo de você, uma pessoa que tá talvez até da tua casa, ou até da tua parentela, ou até da tua igreja. Vai usar para dizer que você não vai conseguir. Mas eu quero te dizer nesta tarde, neste dia, que nada é impossível para Deus. Não existe nenhum problema demasiadamente difícil. Talvez você possa encontrar hoje com a multidão de dívidas. Mas o Senhor, Ele tem um plano, tem um propósito nesta situação do Senhor. O que Ele quer é a perseverança. Quando nós perseveramos, quando nós cremos, acreditamos e confiamos, damos credibilidade à palavra e continuamos perseverando na oração. A Bíblia diz lá em
em 1 Tessalonicenses 5, se não me falha a memória, que nós devemos orar sem cessar, dar graça, dar glória a Deus, dar graças a Deus em tudo, né? Em tudo nós temos que ser gratos a Deus, agradecer todos os dias, confiança, a confiança, porque nós devemos confiar primeiro em quê? Primeiro, que Deus, Ele não muda, a palavra de Deus, ela não volta vazia, aquilo que Deus falou, ela vai se cumprir, como a chuva e a neve que desce do céu, e para lá não tornam mais, assim é a palavra do Senhor. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então, eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, continue crendo, confiando, orando, porque a oração do justo pode muito seus efeitos. A oração é que vai te manter firme. A oração, a comunhão com o Senhor, a comunhão, estarmos firmes na palavra, porque a palavra de Deus, ela diz que aqueles que confiam no Senhor, eles renovarão a tua força, voarão como asa, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A palavra do Senhor, ela é o alimento para nós. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. Só tem um caminho, meus irmãos. Ou é a porta estreita ou é a porta larga. Então nós temos que escolher a porta estreita. A porta estreita é aquela que nós temos que seguir a palavra do Senhor. Nós temos que andar, o servo de Deus, a serva de Deus, eles são diferentes. O servo de Deus, ele não anda segundo as coisas do mundo, as coisas que são fáceis. A Bíblia diz lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, transformai pela renovação do vosso entendimento, para que possa saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que ele quer dizer com isso? Nós não devemos nos amoldar ao mundo. Nós não devemos amoldar as coisas do mundo, as facilidades do mundo. A palavra de Deus é a verdade. Então nós não temos como. O servo e a serva de Deus, eles têm que andar segundo a palavra do Senhor. Tem que ter renúncia, tem que renunciar às coisas do mundo, tem que fugir da aparência do mal. Porque quando nós fugimos da aparência do mal, quando nós agradamos ao Senhor, meditando na palavra, a Bíblia diz lá em Tiago 4:7, sujeitai, pois, a Deus e resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Então, quando nós voltamos para fazer o que está escrito na palavra, porque nós temos que ser ouvintes, mas também praticantes da palavra, porque a Bíblia diz também que aquele que ouve a palavra e a pratica, ele é o homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Pode vir um vento temporal, bater essa casa ela teve uma fundação, então ela não vai se abalar. Agora, aquele que ouve a palavra e não pratica, a Bíblia diz que é como tolo, que ele fez a casa sobre a areia. Veio o vento, combateu aquela casa e grande foi a queda, grande foi a ruína. Por quê? Porque é uma casa que está firmada na areia. Mas aquela casa que está firmada na rocha, e quem é a rocha, meu irmão? A rocha é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra que os edificadores rejeitaram. É a pedra viva, é a rocha inabalável. Nós temos que ter a fé firmada em Cristo, segundo a palavra de Deus, como também está escrito lá em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É pela palavra. Quando nós vamos para a palavra, temos um devocional diário com o Senhor, nós temos um compromisso com o Senhor,
Ele vai trabalhando na nossa vida. Se nós, a partir do momento que nós temos um compromisso, temos o nosso devocional diário, temos a comunhão com o Senhor em oração, diariamente, isso tem que ser diário, e convertendo dos nossos caminhos, arrependendo do nosso caminho, pedindo perdão dos nossos pecados, nos santificando e voltando para Deus. Deus, a seu tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Que a palavra de Deus diz que depois que nós fizermos tudo, nós temos que ter paciência para esperar o cumprimento da promessa. Está escrito lá em Salmo também 40. Esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor, Ele ouviu o seu clamor, como Ele ouviu também o clamor de Zacarias. E Ele cumpriu na vida de Zacarias, cumpriu na vida de Isabel, cumpriu na vida de Maria, e Ele vai cumprir também na sua vida. Então somente creia, meu irmão. Amém? Que Deus abençoe. Deus, eu quero abençoar essas vidas que o Senhor trouxe aqui, neste canal, neste vídeo. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, vai de encontro a cada vida, a cada casa, a cada família. Meu Deus, em nome de Jesus, entra, meu Pai, em cada lar. Entra, meu Deus, trazendo a resposta, entra trazendo a paz. Vai tirando toda angústia, todo cansaço. Vai repreendendo, meu Pai, toda a fúria do inimigo, todo levante, toda opressão, meu Deus, que caia por terra, meu Pai. Toda obra maligna, tudo que foi preparado, toda ferramenta preparada contra esta vida, contra esta casa, contra esta família, não prosperará. Eu abençoo, eu declaro a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja abençoado, seja curado, seja restaurado para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor, que Deus abençoe.